Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre volume, um indicador importante para você acompanhar, para você olhar quando você estiver olhando um papel, uma ação, né? Muito importante. É um indicador e você tem que colocar isso no seu acompanhamento. Tem muita gente que trabalha no mercado de ações, trabalhando com análise gráfica, análise técnica, analisando o rompimento, procurando ponto de entrada, e o volume é fundamental. A gente precisa olhar o volume. E nessa aula eu vou trazer aqui para vocês uma apresentação bem simples, falando o seguinte: o volume ele fornece os dados importantes sobre a evolução de uma tendência. Aí eu apresento já nessa tabela aqui. Ele reflete o grau de comprometimento financeiro e emocional dos investidores. Está subindo e está com volume forte, muito comprador, muita compra, comprando acima da média, é um ponto positivo. E ele confirma uma tendência. E essa tabela resume tudo isso que eu estou falando, que eu acabei de falar. Preço em alta, volume em alta, forte para cima, mercado forte para cima. Preço em baixa, volume em alta, forte para baixo. Preço em alta, volume em baixa, fraco. A gente pode ficar na expectativa de uma possível reversão, está próximo de uma reversão. E preço em baixa, com volume em baixa, está o mercado fraco também, possível reversão. Lembrando, gente, que tudo isso é estatística, é uma análise, é pegar o passado, entender no passado como é que se formaram as grandes tendências. A gente vê o preço subindo e o volume também aumentando conforme ele vai subindo. Aí existe uma reversão de tendência quando esse volume começa a faltar combustível. O preço está subindo, mas não tem mais combustível, o volume está fraco. Agora, é claro que existe uma questão da imprevisibilidade, estou sempre batendo nessa tecla, a imprevisibilidade do mercado. Pode surgir uma novidade da empresa, algum fato relevante, alguma coisa, e voltar a entrar volume. Pô, mas a ação já subiu bastante. Mas surgiu uma grande novidade, tipo, um exemplo, a venda da empresa, né? Um grande sócio que vai entrar, e aí entrar um volume a mais e o papel subir mais ainda. Então a gente não pode pegar tudo e achar, não, tudo é certeza. Elimine, a gente precisa eliminar, e falo isso por experiência própria, eliminar essa crença de que é possível criar um sistema infalível e não errar nunca, jamais perder dinheiro. A gente precisa acabar com essa crença. Então vamos lá, tipos de volume. As plataformas, sempre aqui com uma visão prática, elas apresentam aí o volume financeiro, que é o volume expresso em reais ou em dólar, em qualquer moeda, e também o volume por quantidade. Eu trabalho com volume por quantidade, porque o volume financeiro ele pode te dar um valor, de repente o papel está muito, dá mais para comparar com outros ativos e tudo, se caso eu queira comparar, então eu quero saber quantas ações negociaram, o volume negociado em ações ali daquele determinado ativo. E vamos para a prática? Vamos ver aqui, ó, vou abrir o Profit para a gente olhar, aqui o Profit com essas médias, vou apagar aqui a média para a gente focar no volume. Então, vou pegar um gráfico aqui de BBDC3, tá? Estou pegando esses gráficos aqui limpos para a gente ver, ó, e vou inserir, é um indicador, então inserir indicador e venho aqui volume. E aí ele apresenta para mim, você quer o volume financeiro ou volume quantidade? Eu quero quantidade. Aí ele vai inserir aqui para mim, abaixo, o volume em quantidade. Então, a gente vê nesse gráfico aqui, ó, uma queda, olha a queda aqui, com um aumento de volume aí razoável. E o volume, o indicador é uma sugestão minha. Quando você trabalha num prazo muito assim, numa janela muito pequena aqui, olhando aqui na tela, é difícil você avaliar esse movimento aqui, como é que está o comportamento do volume. Então é interessante a gente abrir, ó, expandir um pouco para ter uma visão melhor aqui do comportamento. Um exemplo, aqui a gente tem uma queda, ó, vou colocar aqui, vamos traçar aqui junto, ó, um aumento de volume de um processo de queda aqui, né? Mostrando para mim que essa queda teve força, né? Não foi uma simples correção, foi uma queda com uma força, com mais força. Um outro movimento que eu vim aqui pegando aqui, ó, a gente olhando aqui para um passado bem recente, esse aumento de volume nesse processo de queda aqui também. Agora, ó, o papel continua subindo aqui, mas o volume está em queda. Um sinal negativo, está perdendo força aqui, parece que está perdendo força. Então, o volume é uma indicação interessante.
Um outro exemplo, vamos ver se a gente pega um exemplo aqui, vou pegar um exemplo de Cogni 3, pode ser um exemplo interessante, para a gente ver rompimentos com aumento de volume. Ó, a ação trabalhava aqui dentro desse triângulo aqui, deixa eu botar a canetinha aqui para a gente poder ver, ela trabalhava aqui, ó, resistência, 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 e aí rompe, ela sai, o preço foge desse triângulo e com força, né? Um dia de forte alta, ele foge aqui até com um gap, aqui tem um vazio, é um rompimento com um gap aqui de fuga, e o que a gente vê nesse dia? Um aumento de volume aqui, ó. Olha o volume aqui, um volume destacando aqui, com destaque aqui até nos 2 pregões aí, consecutivos, 2 dias de alta aí, que é um sinal positivo para uma entrada, esse aumento de volume, o que nos faz crer o seguinte, que esse rompimento com gap de fuga e com um aumento de volume, a chance do preço voltar aqui abaixo, aqui, entrar aqui no triângulo novamente, é baixa. É baixa. Vê o que eu falei. Eu não disse que a chance é 0. Eu falei que a chance, a probabilidade é baixa. E é isso que a gente trabalha com a análise técnica, a gente trabalha olhando os gráficos, olhando os dados. Eu não gosto muito dessa visão que a análise técnica é só traçar linhas. Não, não é isso. Eu não acredito, eu não penso, não é só isso. É mais do que isso, tem aí uma interpretação, você entender os dados, entender como que a ação se comporta, o comportamento dela, isso é importante. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esse aí é um exemplo aí de volume, peguei esse exemplo bem recente aí na minha mente aí de Cogni 3. É um indicador importante para a gente acompanhar. E você vê, no caso aqui de Cogni, me chama a atenção um ponto aqui até comparado com outras ações, que esse processo de queda aqui dela, ela teve um aumento de volume. Mas nessa alta aqui, o volume foi muito forte. E repara que ela continua subindo aqui e o volume também aumentando. A gente tem uma tendência aqui de aumento de volume aqui, na minha visão, nessa subida aqui. O que a gente não vê, como a gente não viu ali, em BDDC4, né? Que teve um aumento de volume forte aqui na queda, ó. Um aumento de volume forte aqui na queda também, né? Então, isso aí é interessante, tem que analisar, aí vai ter interpretação, vai ter o colega que vai pensar diferente, mas é mais uma ferramenta para você visualizar isso. Eu não tenho aqui em mente, aqui a gente poderia pegar um outro exemplo aqui de um papel, de repente, sei lá, vamos correr aqui, os Minas não, eu vou pegar aqui azul, vamos ver se a gente vê alguma coisa diferente em azul 4 no volume. Olha o volume de azul 4 aqui, nesse ponto, que o volume também pode significar, ó, ela sobe, tem um pico de volume aqui, tipo um movimento de exaustão, o preço não está conseguindo mais subir. E aí o que acontece? Ele começa a cair, ele tem uma queda, mas com essa queda aqui a gente está observando o quê? Uma queda no volume também. Não é uma queda com aumento de volume, né? Com volume forte aqui na queda. Ela subiu com aumento de volume aqui, e aí, conforme ela está caindo, está tendo uma queda aqui do volume, né? Até voltando aqui para o passado, aqui para os níveis aqui do passado. Um ponto interessante. Olha essa situação também aqui, ó, nesse fundo aqui, ó, um aumento de volume no fundo que ela registrou aqui, depois um candle de alta aqui, ó. A gente pega aqui esse candle verde aqui, forte de alta, ó, registrando aqui, ó, um aumento de volume nesse dia aqui, ó. É um candle com volume bem acima da média, né? Um candle de alta aqui, mostrando aí uma possível reversão. Você vê que os outros candles também, ó, de alta, né? Com volume, dia de volume de alta aí e subindo. Interessante. Depois, quando ela caiu, teve uma queda aqui no volume. E aí você vai fazendo essa análise, vai acompanhando isso e aí vai tirando as suas conclusões, vai juntando com outras ferramentas e vai concluindo. Pessoal, esse aí é o assunto volume, que também é um indicador que pode te ajudar na tomada de decisão, para você fazer essa análise crítica mínima, como a gente fez aqui, rápido. Não é para complicar, não é para você se tornar um expert. Esse mini curso aqui não tem esse objetivo, né? Essa pretensão de fazer com que a pessoa se torne um especialista. Não, a ideia não é essa. É jogar algumas sementes, permitir até fazer
apresentações de alguns livros, caso você queira continuar nesse estudo, e continue acompanhando aí, acompanhe o nosso canal aí, os vídeos que eu publico aí sobre o mercado. Ok? Espero aí que tenha sido útil, que você tenha gostado. Até a próxima. Um grande abraço.